Olá, olá, bem-vindo a mais um short vídeo, precisamente o short vídeo número 16, inserido no capítulo 14 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado. E nesse short vídeo eu trago a você a questão envolvendo a eleição para a diretoria do Conselho Federal da OAB. Veja na tela comigo. Eleição para a diretoria do Conselho Federal da OAB. Primeiramente, você deve saber que a diretoria do Conselho Federal da OAB é constituída de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Esses são os membros da diretoria do Conselho Federal. E esses 5 membros da diretoria do Conselho Federal, eles são eleitos de que forma? Essa é a questão. E aqui eu coloco um primeiro ponto. Eleição direta versus eleição indireta. E é exatamente o que acontece no Conselho Federal da OAB. Ocorre verdadeira eleição indireta. A diretoria do Conselho Federal será eleita pelos conselheiros federais, que por sua vez são eleitos diretamente na eleição ocorrida no âmbito dos conselhos seccionais, em que aí sim ocorre uma eleição direta. Voltando aqui comigo, nós, advogados mortais, nós dentro da OAB, na estrutura da OAB, nós vamos eleger os membros dos conselhos seccionais, das subseções e das caixas de assistência. Nós, advogados comuns, elegemos os membros dos conselhos seccionais, das subseções e das caixas de assistência. Os membros dos conselhos seccionais incluem-se também neles os conselheiros federais. Cada conselho seccional tem uma delegação, envia para o Conselho Federal da OAB 3 conselheiros federais. Esses conselheiros federais, sim, são eleitos por mim, pelo advogado comum. Mas a diretoria do Conselho Federal não é eleita por mim. Eu, mortal, não vou eleger, por exemplo, o presidente da OAB Nacional. Porque o presidente da OAB Nacional é eleito, entre aspas, de forma indireta, pelos membros do Conselho Federal, mais precisamente pelos conselheiros federais. Então, só para você saber, as eleições diretas ocorrem sempre na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato. Na OAB, o mandato é de 3 anos, é um triênio. O mandato é de 3 anos para ocupar os cargos na OAB. Então, na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, ocorrerá eleição para os conselhos seccionais, subseções e caixas de assistência dos advogados. E os membros da diretoria do Conselho Federal são eleitos quando? Na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato? Não, porque a diretoria do Conselho Federal é eleita pelos conselheiros federais que são eleitos nessa segunda quinzena do mês de novembro. Portanto, a eleição indireta para a diretoria do Conselho Federal ocorre posteriormente, mais especificamente no dia 31 de janeiro do ano seguinte às eleições, com posse em 1º de fevereiro. Então veja na tela comigo. A eleição direta ocorre na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato. Ao passo que a eleição indireta para a diretoria do Conselho Federal ocorre no dia 31 de janeiro do ano seguinte, especificamente às 19 horas, em uma sessão presidida pelo conselheiro federal mais antigo. E a posse? No caso da eleição direta, a posse dos membros dos conselhos seccionais, das subseções e também das caixas de assistência, a posse ocorrerá sempre em 1º de janeiro. Ao passo que na eleição indireta para a diretoria do Conselho Federal, a posse ocorrerá em 1º de fevereiro. Ok? Tudo bem? Voltando aqui comigo. Maiores detalhes envolvendo o tema eleições e mandato na OAB, confira o nosso capítulo 14 do Manual de Ética Profissional do Advogado. Obrigado pela atenção, boa leitura e até mais.